Glória a Deus. Então, por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje sobre o que é missões. Quem pode e quem não pode fazer missões? Primeiro, o inútil não pode fazer missões, Mateus 25:30, tá bom? Aquele que está na igreja, que não quer saber o que é a igreja, para que serve a igreja, qual é o papel do cristão, por que ele é um servo que não serve para nada. Então, esse é o primeiro que não serve para ser missionário, ou melhor, Deus não vai contar com ele nunca. Se dependesse do servo inútil de Mateus 25:30, nunca o cristianismo chegaria até hoje, a mim, por exemplo. Se todos os cristãos do planeta inteiro fossem inúteis, ou melhor, o diabo botasse um fechiclé na boca deles, para eles nunca falar do que aquilo que eles já tinham ouvido e aprendido da Bíblia, nunca eles teriam chegado até aqui. O Evangelho e a Bíblia simplesmente não existiria no planeta, a palavra igreja não existiria, nunca nenhum povo estava invocando Deus, porque se desde os primeiros 12 discípulos que Jesus chamou, os primeiros de Mateus 10, que vamos já ler, se todos eles apenas ouvissem o que Jesus disse e nunca saísse para pregar para ninguém, e fosse um inútil de Mateus 25:30, ninguém se salvaria. Multidões indo para o lago de fogo do Apocalipse 20:10, onde a Bíblia diz que multidão vai o velho, vai o pai, vai o filho, vai a mãe, vai o rico, vai o pobre, para o lago de fogo. E quem vai falar para eles? Então, se os de Mateus 10, 1 em diante, que vamos ler agora, ninguém nunca falasse nada para ninguém, assim como tem hoje multidão de membros das igrejas que não diz nada dentro de casa, no colégio onde eles estão, no serviço deles, ninguém sabe que eles são cristãos, são agentes secretos de Jesus. Já imaginou se os primeiros 12 também fosse assim? Suas próprias famílias não seriam alcançadas se dependesse do inútil de Mateus 25:30, todo tempo com fechiclé na boca para não falar de Deus, mas para falar de política eles falam, para falar de moda, do que aconteceu na novela ele fala, para falar do carnaval eles falam, de jogo de futebol eles falam. Para isso Satanás não bota o fechiclé na boca deles, para isso eles têm utilidade. Mas Deus um dia, amém, vai cobrar até nossas palavras. Mateus 12:37, Jesus diz: toda palavra que tu disser tu vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado ou condenado. Bem, estou aqui com a camisa do projeto Libertar Alcântara, que é um centro de recuperação em Alcântara, que está fechado, nós queremos reabrir. Estamos aí orando, clamando para Deus levantar um empresário, alguém que quer ir lá conhecer, ver tanto o vídeo que temos no YouTube da época estávamos funcionando, tantos testemunhos que já temos no YouTube, há mais de 15 anos. Esse CNPJ nosso está aberto, do projeto Libertar Alcântara. Nunca abrimos uma única conta, nunca recebemos um centavo em conta com esse CNPJ, que tem até dado um monte de gente para ir lá, tanta gente, mais de 100 pessoas foram tratadas conosco lá, que vieram das drogas, tudo gratuitamente. Então essa é uma das missões que Deus colocou para esse ministério que nós presidimos, amém? Bem, mas a verdadeira missão, primeira missão, não posso ser inútil, de Mateus 25:30, porque não tenho salvação, sou membro de igreja, mas não sou membro salvo, porque eu não tenho utilidade nenhuma no cristianismo. Eu sou um perdido que
que estou na igreja cantando, pregando, orando, liderando às vezes, mas se não tiver a utilidade que Deus espera, que tiveram aqueles primeiros 12, que eles saíram pelo mundo depois da morte e ressurreição de Jesus, pregando, falando, anunciando o que tinham ouvido da parte de Jesus. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Vamos lá, Mateus 10, vamos ler. O tema em epígrafe, quer dizer, o negrito que está em cima, diz os 12 e a sua missão. Diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Isso é Mateus 10, verso 1. Isso aqui foi Jesus, chamou 12 e diz: chamei, vai logo pregando. Tá bom? Querido, eu quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei a pregar no mesmo dia, mesmo ainda bebendo cachaça, estando com mulher alheia, com ódio no coração, né, sendo um ímpio, um perverso, mas o que eu ouvi da Bíblia, comecei a passar para mim e para os outros. No caminho, Deus foi dizendo: olha, tira isso, tira aquilo, você não pode falar de coisas outras que estão na Bíblia, se você não pratica elas. Então, depois que você ouve e começa a ver um monte de outras coisas que estão na Bíblia, que são pré-requisitos para o ser humano ser um cristão, você não vai apenas falar, você também vai querer para você aquilo que te salva do principal, que é o velho homem, a natureza maligna que todo mundo tem em si, que Deus quer arrancar, quer tirar, quer salvar a gente disso. O coração que Deus não aceita jamais morar dentro do coração humano, sem antes Deus entrar, limpar, lavar, purificar, que Mateus 5,8 diz: somente os limpos de coração verão a Deus. Então eu comecei, já peguei a primeira missão, já comecei a falar, e depois comecei a ver um monte de outras coisas na Bíblia. Digo: isso aqui está errado, não a Bíblia, mas o meu viver. Como que eu vou pregar e subir aqui para outro, se alguém vai dizer: rapaz, bêbado não entra no céu, 1 Coríntios 6,10 está aqui na Bíblia, e tu está bebendo cachaça, Wagner? E eu disse: Deus, então eu tenho que mudar isso, me ajuda a mudar isso, Deus, arranca de mim isso, Deus. Se o bêbado não entra no céu, como é que eu prego salvação para os outros e eu mesmo não sou salvo? Então tem um monte de coisa, irmão, áreas da nossa vida que a gente precisa mudar. Deus quer que todos preguem o evangelho, mas primeiro Ele quer tirar de nós aquilo que o mundo está vendo, que o evangelho nem em nós não conseguiu salvar a gente, por causa de coisa que a gente está impedido de entrar no céu. Impedido de entrar no céu. 1 Coríntios, carta de Paulo, 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 6, 9 em diante, diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, homossexuais, gay, lésbica, barbudo que beija em boca de barbudo, mulher que quer vestir roupa de macho, quer namorar fêmea com fêmea, efeminados, sodomita, 1 Coríntios 6,10, os sodomitas. A gente tem que falar para ele, os que praticam coisa de Sodoma, de lá de Gênesis 18, 19, que fez Deus destruir, mandar fogo em Sodoma e Gomorra, por causa das práticas. Por isso que eles são chamados aqui de sodomitas, na minha tradução mais antiga. E o missionário tem que falar:
Mas ele não pode ser um sodomita. Por isso tem muitos pregadores sodomitas que pegam, usam uma Bíblia totalmente errada. Eles mesmos mexeram na Bíblia, agora fizeram uma Bíblia para eles, onde arrancaram todos os textos que falam de sodomia e vendem, ganham dinheiro com essa Bíblia para um grupo só de sodomitas, e diz: Deus vai levar todos os sodomitas para o céu sem se arrepender, sem deixar de beijar boca com boca, de macho com macho, de fêmea com fêmea. Casamento gay, pode casar o gay que Deus vai todo mundo para o céu, mas é porque eles tiraram e fizeram uma Bíblia chamada Bíblia Inclusiva. Bota no Google aí, na internet, o que é a Bíblia Inclusiva. É uma Bíblia que os homossexuais fizeram apenas para homossexuais, para eles nunca saberem que aqui diz que homossexual no céu não entra. Então cuidado, você que é um pregador. Primeira coisa, não use a Bíblia para levar ninguém para o inferno. Lá em Apocalipse 22, no verso 18 e 19, Jesus disse: se você excluir alguma coisa das palavras da profecia desse livro, Deus vai tirar também. Tudo que Ele prometeu de bênção para ti, você nunca recebe. E Ele disse: se tu acrescentar alguma palavra aqui nesse livro, Deus vai acrescentar em você as pragas que estão escritas neste livro. Então vai ter só maldição. Então não adianta você ser um missionário que coisa da Bíblia você não quer pregar, fica inventando coisa e diz: sou um missionário, colocar uma igreja grande, vou ganhar almas para Deus. Para Deus não, você está ganhando para uma placa denominacional. Multidões, irmãos, hoje têm sido obreiros de placas, porque tem muita coisa da Bíblia que eles se excluem de falar, para que aqueles que estão ali não deixem de dizimar e ofertar, vão embora, cada pregação que eles chamam de dura. Então pregadores começam a não falar certas coisas que Jesus falou, que Paulo falou, mesmo que doem quem doer, mas eles têm que ouvir, porque depois da morte eles vão ser julgados. Apocalipse 20, 10 ao 15, vai ter um grande julgamento um dia para os perdidos. Tudo que a gente faz está escrito num livro lá, de Apocalipse 20, 10 ao 15. Tudo de mal que a gente faz, nunca se arrependeu, está escrito lá. O verdadeiro missionário tem que falar que Deus quer tirar essas condenações antes da gente morrer, se a gente se arrepender. Então, a missão dos 12 foi também a missão de Paulo, é a minha e a tua. Vamos falar a verdade para as pessoas. A Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade. Aqui diz: os injustos não vão herdar o reino de Deus, 1 Coríntios 6, 9. Avise isso. A igreja tem essa missão. Qualquer lugar onde você sair para pregar, dentro de casa, na rua, no colégio, em outro país, em qualquer lugar, não fique apenas dizendo Deus é amor e só isso, e o resto. Tem um monte de outras coisas para falar, que o pecado Deus detesta. Ele ama pecadores, mas o pecado Ele quer tirar. Amém? Fazer de nós uma nova criatura, tirar o velho homem. Para o nosso testemunho em qualquer lugar é dizer: olha, fulano era um ladrão, não é mais. Era um bandido, não é mais. Um político desonesto, não é mais. Porque um missionário esteve lá pregando. Cuidado, você que é pastor, que está perto dos políticos, e coisa que é para falar, você não fala para eles. Muitos desses políticos vão morrer por fogo. Às vezes Deus põe você lá no meio deles, para você abrir tua boca e falar, para ver se eles consertam a vida deles. Você não fala, Deus vai te cobrar, viu? Você que está lá só ganhando dinheirinho, seu capelão, está no meio lá, capelão, no meio dos políticos, cuidado. Você que fica lá, vê, sabe que eles estão sentenciados, porque a Bíblia que sentencia, é a palavra. Aqui a verdadeira lei está nesse livro, a lei de Deus.
que é diferente da lei do homem, e você não fala. Muitos políticos estão morrendo todo dia, juízes, generais, coronel, e você não fala nada do principal que eles têm que ouvir. Deus vai te cobrar, viu, irmão? Deus vai te cobrar. Tiago 3:1, Tiago diz: nem todos nós sejamos mestres, sabendo que sobre o mestre vai vir mais rigoroso juízo. Lucas 12:48, Jesus disse: a quem mais for dado, mais será cobrado. Cuidado, você que Deus coloca você lá em cima, no meio de um empresário, no meio de um político, ou Deus te dá fama, poder, autoridade, e você deixa o diabo botar um fechiclé na tua boca, para certas coisas você nunca dizer para os outros, sobre condenação eterna, vida eterna, que está esperando todos depois que morrem, tem vida eterna ou não. Inclusive a Convenção Geral publicou um livro para mim, que eu dou de graça para você, baseado em Mateus 25:46, quero dar de graça para você pelo WhatsApp. Uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Foi Jesus que avisou, Mateus 25:46. Quero dar esse livro, multidão de versículos sobre a vida eterna no céu e no fogo eterno, que são palavras que Jesus pregou muito sobre o fogo eterno, sofrimento eterno, na Bíblia, e o missionário também tem que falar. Não adianta falar umas coisas e as outras, nunca dizer para ninguém, ou então Deus vai te cobrar. A quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Lucas 12:48. Se Deus te deu dinheiro mais do que para os outros, é para você que Deus quer que você invista mais do que os outros. No cristianismo, na obra, Deus espera que você, como servo de Deus, faça a tua parte. Tá? Envia essa mensagem para alguém, me ajuda a evangelizar. Pega meu número, entra no grupo de WhatsApp da gente, que eu tenho mensagem em áudio, estudo bíblico, 80 minutos de áudio todo dia, para multidão de pessoas a gente envia, país, África e outros países todo dia, recebe nossa mensagem. E também para você receber gratuitamente esse livro e outros livros que escrevemos gratuitamente em PDF. Tirar cópia, enviar para alguém, me ajuda a evangelizar, pegando esses livros e enviando para alguém. Entra no meu privado com esse número que eu vou te dizer, e eu vou te dar de graça não só o livro, mas Escola Bíblica em áudio todo dia que a gente está enviando. 98490-4763, código do Maranhão 98. Você está fora do Brasil, põe antes o 55. Projeto Libertar Alcântara, não só libertando com conhecimento bíblico, mas tirando pessoas das drogas, com a verdade bíblica, com a oração, expulsando o demônio de multidão de gente que anda endemoniado, porque não anda com a verdade. Quem não anda com a verdade, nós temos que estar orando por eles, e Deus vai ajudar a conhecer a verdade e ser liberto, de João 8:32. Amém. Amanhã voltaremos, mais tarde voltaremos para trazer a terceira mensagem de hoje sobre missão, papel do missionário. Quem pode fazer missão, quem não pode. Amém? Tá. Deus abençoe.